Está no ar o Simples Assim na Rádio Alma Londrina. Seja bem-vindo! Olá, ouvinte da Rádio Alma Londrina. Está começando mais um Simples Assim, o programa que você sabe ajuda você aí a descomplicar a sua comunicação. E hoje eu trago um tema bastante comum para o século XXI. Você pensa antes de falar? Pois é, nunca antes na história da humanidade, eu gosto muito dessa frase, né? Nunca antes na história da humanidade foi possível se expressar de tantas maneiras. Só pensar um pouquinho, nós temos aí o WhatsApp, nós temos as redes sociais, nós temos o celular, que até perdeu um pouco a função, né, de telefone, mas nós temos também o telefone, o e-mail e por aí vai. Inúmeros aplicativos e formas de comunicação, ou seja, plataforma para se comunicar é o que não falta. O grande problema está em que muitas vezes nós nos comunicamos no ritmo das plataformas. Então, perceba quantas notificações de celular você recebe, aliás, quantas notificações você recebe em seu celular ao longo de um dia, e aí nós começamos a nos tornar muito reativos, né? Então, eu recebi uma mensagem, tenho que responder imediatamente. Veja bem, a boa comunicação, ela exige que você pense antes de falar. O que é que eu vou falar para essa pessoa e de que maneira, né? São 3 coisas que nós temos que refletir antes de fazer a nossa comunicação, porque, do contrário, a comunicação pode sair errada. Um dos itens que nós temos que pensar antes de falar é: nós temos que responder imediatamente o que a pessoa está perguntando? Por que eu falo isso, gente? Porque responder exige uma certa reflexão mesmo, né? Nós, às vezes, achamos que o ok, o valeu, o fechou, o combinado, eles traduzem todo o sentido daquilo que nós estamos falando. Principalmente o ok, que não quer dizer absolutamente nada. Tá? Então, você vai lá, ok é um sim, é um não, ok, eu não sei, o que quer dizer isso ok, tá? Então, reflita mais em relação àquilo que você vai dizer e também complemente essa informação, certo? Não apenas faça essa reflexão, mas preste atenção na resposta que você dá. Uma outra dica que eu dou é: entenda quais são as emoções que a informação que você recebeu estão proporcionando dentro de você. É muito comum nós ficarmos assim nervosinhos, às vezes irritados com um comentário no WhatsApp, uma publicação no Facebook. Ora, isso não é, no século XXI, apesar das possibilidades de comunicação, nós também precisamos entender o que é que a informação que o outro deu reflete na gente, né? E isso também é reflexão. Por que é que eu fiquei chateado com o que o fulano disse? Ou o que é que eu entendi do que o fulano disse, tá? Nós estamos deixando essas sensações muito de lado, como se nós fôssemos tão automáticos quanto os celulares que nós temos. E isso não é uma verdade, porque apesar do celular ser muito eficiente, ele não tem sentimento, né? Ele é apenas uma plataforma de comunicação. Então, é importante você refletir, antes aí de abrir a boca, em qual que é a emoção que você sentiu naquele momento que a pessoa deu a informação para você, tá? E isso tem uma explicação. Todos nós temos uma visão de mundo que é muito particular. Então, às vezes a pessoa fez uma piada com você ou fez um comentário que não quis soar assim maldoso, mas pareceu para você maldoso, certo? Então, pense sempre nisso, assim, qual é o contexto que a pessoa falou, né? Em que determinado momento, quem é essa pessoa, o que essa pessoa deseja antes de falar alguma coisa. Então, fazer essa reflexão lendo o contexto, né, é uma maneira de você não falar aí abobrinha. Então, resumindo, assim, no todo pense naquilo que você vai falar, qual é a sensação que você teve diante de uma informação, né? Você não precisa responder imediatamente uma pessoa, porque isso é um imediatismo. Muitas vezes, no imediatismo, nós fazemos coisas erradas. E com calma, tranquilidade e firmeza, aí sim, formule sua resposta para então pensar muito bem antes de falar. Simples assim, né, ouvinte? E se você tiver dúvidas sobre comunicação, você pode escrever para mim. Meu e-mail é contato@dnacomunicativo.com.br. E você encontra cursos lá na minha página, que é dnacomunicativo.com.br. Até mais! Você ouviu Simples Assim, o programa que ajuda você a descomplicar a sua comunicação.